Nas últimas semanas, a terceira temporada de Euphoria finalmente lançou. Depois de anos de espera, devido a alguns atrasos de produção por conta da pandemia, a agenda dos atores principais e algumas polêmicas de bastidores e até mesmo falecimentos de alguns atores envolvidos no projeto, e depois da Zendaya supostamente ter ido pessoalmente na casa do Sam Levinson, o criador, roteirista, diretor e produtor da série, para finalizar de vez o roteiro dessa temporada de Euphoria, a terceira temporada finalmente estreou no dia 12 de abril de 2026. Desde o lançamento, onde até então foram lançados apenas 2 episódios no momento que eu estou gravando esse vídeo, está sendo bastante comentada, e uma das maiores questões apontadas por grande parte do público foi que parece que elas estão assistindo uma série completamente diferente daquela série que lançou em 2019. Uma série extremamente chamativa visualmente, com aquela fotografia impecável, que na maior parte das cenas possui aqueles tons de roxo que acabou criando uma identidade própria para a série. As pessoas tentavam replicar tudo isso, dizendo: caramba, isso é muito Euphoria. As maquiagens da série virou trend, onde todo mundo tentava recriar, e tudo isso fazia parte da grande narrativa de Euphoria e da grande mente brilhante do Sam Levinson. Pera, do Sam Levinson? Mas antes da gente entrar em todas essas questões envolvendo Sam Levinson, Petra Collins, Euphoria e até mesmo a série The Idol, já vai aí se inscrevendo no canal e deixa o like para mais vídeos como esse falando sobre várias coisas aleatórias. Euphoria foi lançada no dia 16 de junho de 2019 e a série acompanha a história da Rue, interpretada pela Zendaya, que chama bastante atenção aqui porque, mesmo que ela já tivesse feito outros papéis, e muitos deles na Disney, ela estava finalmente em um papel de protagonismo. A partir daí, tanto a Zendaya quanto outros atores e o próprio Sam Levinson começaram a ganhar mais espaço dentro da mídia por conta do sucesso estrondoso que foi a história de Rue, que depois de uma overdose está tentando ficar sóbria. A proposta da série é que em cada episódio contextualizar a vida de Rue e de outros personagens como Jules, Cassie, Mad, Nate e Cat, e muitos outros, e mostrar para o público como esses personagens chegaram onde estão até o atual momento da história. Mas além disso tudo, Euphoria chamava bastante atenção também pela sua estética e fotografia, que até então era vista como única e estava moldando a internet naquele momento. Como eu disse no início, tudo aquilo fazia parte da narrativa. A fotografia da série contava uma história além do que já era contado. As maquiagens e os figurinos muitas vezes podiam nos contar a personalidade dos personagens e o que eles estavam sentindo naquele momento. E daí tem 3 personagens que acabam se destacando muito por tudo isso, e são as personagens que, ao meu ver, foram as mais afetadas por conta da escrita do Sam Levinson ao longo do tempo. Mas antes de chegarmos nessas 3 personagens, é o cúmulo eu não me aprofundar em toda a questão envolvendo a estética e a fotografia da série, que naquele momento estava revolucionando o universo das séries e estava cada vez mais credibilizando a HBO Max como um dos maiores e melhores estúdios no quesito em trazer qualidade para suas séries. Mas não só eles, mas também ao Sam Levinson, que no fim de tudo não teve o papel principal nisso tudo e ainda assim foi aclamado por algo que veio dela. I don't know what would have happened if I didn't have photography. I really don't, because I had such trouble sort of expressing myself in any other like conventional way. Creating images really sort of saved me and helped me tell the story that was really going on internally. Petra Collins é uma artista, diretora de fotografia, modelo e atriz canadense que ganhou destaque no início da década de 2010. Sua fotografia é caracterizada por uma atmosfera feminina. Em 2010, Petra Collins criou o site chamado The Ardorous,
como uma plataforma online para jovens artistas mulheres reagindo ao mundo da arte dominado por homens. O objetivo do grupo é questionar as ideologias contemporâneas de feminilidade e reformular as mulheres em papéis positivos e empoderados. Desde então, Petra Collins fotografa vários artistas e dirige vários videoclipes, como as de artistas como Selena Gomez, Cardi B e Olivia Rodrigo. Todo esse trabalho foi o que levou ela para os sets de Euphoria, onde ela diz que se mudou para Los Angeles por conta de Sam Levinson. Para uma entrevista a Punkit, ela disse o seguinte, abre aspas, ele entrou em contato com minha agência e disse, escrevi um programa baseado em suas fotos, você vai dirigi-lo? Então me mudei para Los Angeles e trabalhei na HBO Max por cerca de 5 meses. Eu estava tipo, meu Deus, estou dirigindo a série, criei um mundo inteiro para isso. Fiz o casting e no último minuto a HBO disse: não vamos contratar você, você é muito jovem. Então ele simplesmente mandou ela embora com qualquer desculpa e a Petra Collins, um ano depois, se depara com o seu trabalho estampado em um outdoor. Abre aspas. Foi muito intenso para mim, porque essa é a estética que construí durante toda a minha vida, e agora tenho que mudar, porque ela entra no mainstream e foi tirada de mim. Bom, segundo outros portais, essa reportagem foi excluída e só se encontra resquícios dela por aí pela internet, muito provavelmente porque advogados foram acionados pedindo para que essa entrevista fosse retirada do ar. Petra Collins foi mais uma das mulheres que não foram creditadas pelo seu incrível trabalho artístico e ainda teve que reformular tudo isso para provavelmente não levar um processo da HBO. O que é loucura, porque foi ela que basicamente criou a série inteira. E o Sam Levinson só botou o nome dele em cima disso tudo, e foi algo que se repetiu mais ou menos naquela série horrorosa, também criada e dirigida pelo Sam Levinson em conjunto com o The Weeknd. A série se chama The Idol, e a série foi comandada inicialmente pela diretora Amy Seimetz, e ela já tinha produzido pelo menos 80% da série e saiu por algum motivo. Então, o Sam Levinson de repente assumiu o controle da série junto com o The Weeknd. Eu não encontrei o motivo exato da diretora ter se afastado do projeto, mas foi revelado, inclusive dito pelo próprio The Weeknd, que a série passaria por mudanças artísticas, pois a série possuía um olhar feminino demais, segundo ele. Mas antes disso, o projeto de Amy era focado em denunciar a exploração da mídia em cima de artistas femininas, muito provavelmente inspirado na vida de Britney Spears, como vocês estão vendo aí nas fotos. Acontece que depois que Sam Levinson e The Weeknd tomaram conta da série, o programa foi classificado pelo público como pornô de tortura, onde a maioria das cenas pareciam mais partes de um fetiche de quem estava comandando a série do que qualquer outra coisa. Existe uma fonte que relatou que tinha uma cena onde a personagem da Lily Rose Depp teria que tirar um ovo de suas partes íntimas sem que ele quebrasse, mas foi cortada porque eles não encontraram um jeito de gravar essa cena sem de fato colocarem um ovo nas partes íntimas da atriz. Então, a partir dali, o Sam Levinson começou a ser mal visto pelo público de Euphoria, que começou a se questionar e a revisitar a série e perceberem que antes mesmo de The Idol estrear, Euphoria já possui algumas cenas consideradas desnecessárias pelo público. Lembro quando eu disse que tinha 3 personagens que, na visão construída pela Petra Collins, se destacavam, mas pela escrita do Sam Levinson, elas acabaram declinhando dentro da narrativa da série. Bom, começando falando de uma dessas personagens, a Cat, no início, era uma personagem que, por ser uma personagem gorda, acabava recebendo um tratamento completamente diferente de suas amigas.
Enquanto Mad e Cassie tinham toda a atenção e popularidade, a Cat ficava muitas vezes de lado, e algumas vezes até pelas próprias amigas. De repente, a Cat tem um estalo e começa a descobrir sua própria sexualidade e muda completamente seu jeito de se portar e de se vestir, se empoderando do seu corpo que muitas vezes foi motivo de chacota por garotos da sua escola. A Cat foi facilmente um dos destaques da primeira temporada de Euphoria, isso porque, de novo, ela estava muito inserida na visão do que a Petra Collins construiu para a série. Mas durante a segunda temporada, a personagem da Cat teve metade da sua narrativa cortada. O que foi contado nessa segunda temporada da personagem foi muito estranho. Ela se tornou uma personagem que só estava ali do lado da Mad e que sozinha virou uma personagem bastante esquisita com aquele plot envolvendo ela e o namorado, que parecia que tinha perdido a sua confiança e voltar a se exibir anonimamente para homens muito mais velhos, o que foi um downgrade no seu desenvolvimento como personagem. Bom, e existem rumores que tudo isso teria sido um tipo de punição à atriz, a Barbie Ferreira, que interpreta a Cat, por brigas geradas nos sets envolvendo ela e o Sam Levinson. Mas durante uma entrevista, ela negou tudo isso, porém disse que houve diferenças na forma de pensar sobre a sua personagem. Ela disse, abre aspas, não havia um lugar para a Cat ir. Acho que havia lugares onde ela poderia ter ido. Eu só não acho que teria se encaixado no show. Want to leave the show, or would you have preferred to stay? I think it was a mutual decision. I think my character, who I love so dearly, I don't think there was a place for her to go. She had run her course, story-wise. Yeah, I mean, I think there were places she could go. I just don't think it would have fit into the show. I don't know if it was going to do her justice. And I think both parties knew that. Outra personagem que foi se perdendo por conta da escrita do Sam Levinson foi a Cassie. E talvez seja a personagem mais polêmica da série, não só por conta das polêmicas recentes da atriz, da Sydney Sweeney. A história dela foi tomando um rumo considerado pelo público como algo degradante. E antes das crias do Sam Levinson virem aqui defender, dizendo que era óbvio que o rumo da personagem nessa terceira temporada seria ser uma criadora de OnlyFans por tudo que ela passou durante a sua vida, eu queria dizer que existem jeitos de escreverem isso sem glamorizar e fetichizar todo um arco de uma personagem feminina desse jeito. Bom, a Cassie durante a primeira temporada nunca foi tão destaque como as outras, ao meu ver, mas teve momentos incríveis, como todo o contexto de querer ser uma patinadora. A gente descobre que o pai dela abandonou ela e a sua irmã Lexi. Tudo isso ajudou a humanizar a personagem, que queria mostrar para o público que ela não era só um par de seios grandes. A Cassie possuía sonhos, dramas familiares e traumas. Passou por tudo isso quase que sozinha, muitas vezes. Até chegar à segunda temporada e a personagem ser resumida apenas como um par de seios grandes, mas que agora traiu a melhor amiga. O que piora para o público nessa terceira temporada, porque agora parece que todas as cenas dela é só para alimentar um monte de fetiche de uns homens esquisitos por aí. E pior, com fortes indícios dessa personagem, a Cassie, acabar sofrendo por um tipo de violência contra a sua própria vontade que a gente sabe que muitas mulheres passam, por uma cena bem rápida que aparece dentro de um dos trailers de um dos episódios. E olha só, todas essas críticas não são só eu que estou dizendo, mas a atriz da Faye, que já trabalhou com conteúdos adultos, disse o seguinte, abre aspas, as pessoas têm ideias e fantasias muito estranhas sobre o trabalho sexual como empoderador. O OnlyFans e o trabalho sexual se tornaram mais comuns, mas isso se deve literalmente apenas ao capitalismo e à piora da economia. Não tem nada a ver com empoderamento ou poder. E talvez esse seja o maior problema da personagem da Cassie dentro dessa temporada de Euphoria e dentro da série inteira. Porque o problema não é o
caminho dela ser esse, mas em como tudo isso é lidado como uma forma de empoderamento e de como aquilo é filmado para mostrar em como a personagem ela precisa disso e não mostrar um lado crítico disso, entendem? Beleza, o grande público entende o mal disso, mas vocês percebem que a maneira como tudo isso é filmado é feito justamente para glamorizar essa vida que ela tá querendo tomar. A que ponto vai chegar essa história da Cassie? Para qual finalidade essa história da Cassie tá indo dentro da história como um todo? Pra mim parece uma forma só de querer humilhar cada vez mais essa personagem e colocar ela nessa posição. Então, como que isso vai chegar no fim da temporada? Porque pra mim, eu só sinto que não vai a lugar nenhum. A última personagem que brilhava na construção da Petra Collins foi a Jules, que é interpretada pela Hunter Schafer, que até então era uma personagem bastante chamativa e que se encaixava perfeitamente no visual da série na época. A Jules é uma personagem trans que cresceu sem a presença da mãe e por essa falta começou a se envolver com homens mais velhos. Tudo isso era construído e desenvolvido em paralelo com a sua relação com a Rue, que era bastante tóxica por possuir uma dinâmica que não fazia bem para ambas. Sim, gente, pra mim toda a situação da Jules e o que vira a história dela é um grande gatilho pra mim, porque na minha opinião a Jules era a melhor personagem muito por conta do episódio especial dela, que pra mim é o melhor episódio da série disparado. E foi escrito pela própria Hunter Schafer, o que explica o porquê é o melhor episódio. E nesse episódio a gente acompanha uma sessão de terapia de a Jules que basicamente revela que ela se vestia de um jeito para ter a aprovação masculina e que ela achava que recebendo essa atenção masculina ela se sentia mais feminina consigo mesma e sendo uma forma de validar ela como uma mulher. Mas daí chega a terceira temporada e a Jules simplesmente volta para essa posição de procurar por essa aprovação masculina. E daí o Sam Levinson decide fazer dela uma Sugar Baby e mal aparecer durante as temporadas seguintes, quando ela era uma das protagonistas junto com a Rue. Parece até que muita da participação da Jules foi cortada, porque eu lembro bem que ela tinha toda uma questão envolvendo o Nate e que isso foi cortado durante a segunda temporada por algum motivo, só mostrando mais pro público o quanto ele quer manter a Jules como uma personagem de lado e cada vez mais dentro dessa narrativa para acabar desenvolvendo a protagonista, que é a Rue. Eu disse, isso me deixa bastante irritado, porque afinal a Jules era a protagonista junto com a Rue e tinha sua própria narrativa. Inacreditável e desesperador assistir o rumo de personagens que possuem tanto potencial virar o que virou só por conta do ego de um homem que recebeu liberdade demais e se provou ser mais um que não recebe um chega pra lá por suas decisões criativas. Vamos lembrar que a Petra Collins foi retirada com a desculpa de que ela era nova demais, enquanto que o Sam Levinson escreveu uma cena onde literalmente um ovo sairia das partes íntimas de uma mulher e mesmo assim não recebeu um sinal sequer dos estúdios sobre passar dos limites. Euphoria só comprova mais uma vez o poder de homens dentro da indústria e que mesmo que exista todas as provas e relatos contra esses homens, nada vai acontecer com eles.